Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Major. Consegui Boa tarde, explicar presidente. aquela questãozinha lá, vamos conseguir estar aqui o tempo todo, tá? Beleza. Bom, senhores, então, já estamos todos a postos, vamos então iniciar a nossa sessão. Então, boa tarde a todos. Hoje é 24 de agosto de 2021, são 14 horas. Estamos iniciando a nossa sessão ordinária de número 35/2021 e a sessão está sendo realizada online. Primeiro item da nossa pauta, apreciação da minuta da ata de número 34/2021. Indago os senhores conselheiros, estão todos de acordo com a ata? Aprovada, presidente. Aprovado. Aprovado. Obrigado. Também aprovo. Então, a ata de número 34/2021 está aprovada. Próximo item da nossa pauta, aprovação das matérias. A primeira, análise do processo de número 000-939-3900/21-9, que trata da homologação do contrato de concessão da rodovia RSC 287, a concessionária Rota de Santa Maria S.A. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion para que ele possa, então, apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos do relatório. Desculpe. Trata o presente expediente sobre homologação do contrato número 20/2021, referente à concorrência pública internacional número 1 de 2020, que trata da concessão dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos trechos da rodovia RSC 287, com início na rodovia RSC 287, no trecho entre Itabaí, no entroncamento com a BRS 386, no quilômetro 28,03, e Santa Maria, no entroncamento com a RS 509, no quilômetro 232,54, totalizando 204,51 quilômetros de extensão, assinado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a concessionária Rota de Santa Maria S.A. Através do ofício número 81/2021/GAB/CELT, é protocolado na AGERGS em 30 de 7 de 2021 a via física do citado contrato, sendo informado que a sua firmatura ocorreu no dia 20 de 7 de 2021 e a publicação da súmula do extrato do contrato foi efetuada no Diário Oficial do Estado no dia 23 de 7 de 2021. A diretoria-geral encaminha o documento às áreas técnicas da AGERGS para as devidas conferências e posterior homologação do Conselho Superior. Diretoria de Assuntos Jurídicos, através do encaminhamento número 63/2021-DJ, esclareceu que, após verificação minuciosa das cláusulas e ratificando ainda o que já havia sido referido na informação 84/2021, no que tange aos aspectos jurídicos de competência da diretoria, opinou pelo encaminhamento do expediente para o Conselho Superior para homologação. Através da informação 91/2021-DT, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos alertou que o contrato não vem acompanhado de seus anexos. Relatou que na informação 85/2021-DT, executou semelhante tarefa, mas atinente à minuta do contrato, dedicada a verificar se o teor daquele documento se mostrava compatível com a versão aprovada pela Resolução Homologatória AGERGS, número 321 de 2020. Na oportunidade, constataram que a subcláusula 16.2.9 passou a revelar o valor monetário da tarifa básica de pedágio, correspondente à proposta vencedora no certame licitatório, concluindo que tal documento estava apto para acolhimento pelo Conselho Superior.
acrescentou que a redação contida na minuta não sofreu qualquer alteração e tampouco verificou modificação dos demais dispositivos de interesse tarifário, econômico, financeiro e contábil, concluindo que daquilo que lhe foi colocado à verificação, do seu mérito nada tem a obstar, sendo recomendada a sua homologação pelo Conselho Superior. A Diretoria de Qualidade de Serviços, através da informação 44/2021-DQ, esclarece que, conforme apresentado na informação 37/2021-DQ, a minuta do contrato de concessão da RSC 287, Rota de Santa Maria, já havia sido analisada, inclusive com a verificação do PER, e que naquela oportunidade foi comparada a minuta e a versão assinada do contrato de concessão. Ressaltou que o anexo 2, PER, não acompanhou o ofício que encaminhou a versão assinada do contrato de concessão, tampouco vieram os anexos 5, desconto de reequilíbrio e acréscimo de reequilíbrio, o anexo 6, transição, fase de convivência, e o anexo 7, sistema de mensuração de desempenho. Desta forma, apresentou que para a diretoria de qualidade valem os anexos homologados na resolução homologatória 231/2020. Com relação ao corpo do contrato, referiu tratar-se da mesma redação dos dois documentos, à exceção da observação feita pela DT sobre o valor da tarifa básica, inclusive constando novamente o CEP de endereço da Agergs diverso do que é o correto, que é 90 020 023. Por fim, entendeu que esse pequeno equívoco não constituiria óbice para homologação do contrato de concessão número 20/2021 pelo Conselho Superior, ressalvadas as observações feitas sobre os anexos 5, 6 e 7. É o relatório, senhores conselheiros. Sem som, presidente. Desculpe, eu estava com o som fora. Obrigado, conselheiro Mangion. Partimos agora, então, para a abertura da palavra para algum inscrito. Eu pergunto para a Eleonora se temos inscrito. Sem inscrições para esse processo, conselheiro. Ok, muito obrigado. Então, eu devolvo a palavra para o conselheiro Mangion para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. 2. Fundamentação. Conforme previsto na Lei 10.931, de 9 de janeiro de 97, a Agergs foi criada para exercer a regulação dos serviços públicos delegados prestados no Estado do Rio Grande do Sul. O contrato número 20/2021, objeto dessa análise, estabeleceu em seu preâmbulo que o mesmo será regido pelos termos dispostos pela Lei Estadual número 10.931, de 9 de janeiro de 97, dentre outras legislações referenciadas. Já o artigo 4º da Lei 10.931, de 97, dispõe que compete à Agergs, no inciso 4, homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar, no âmbito de suas competências, todos os instrumentos já celebrados antes da vigência da presente lei. Desta forma, conforme apresentado anteriormente no relatório, o contrato foi analisado pelas áreas técnicas da Agergs e que, apesar do documento caminhado não ter sido acompanhado por alguns anexos, houve a recomendação unânime pela homologação do contrato, visto que os anexos já haviam sido devidamente analisados quando da homologação do edital pela Agergs. Após a homologação, este processo deve ser remetido ao Núcleo de Finanças para conhecimento. Mas antes de emitir a minha declaração de voto, gostaria de dizer que hoje é um dia histórico para o Estado do Rio Grande do Sul. É o dia em que o contrato prevê que seja firmado o termo de arrolamento e transferência de bens. É o dia em que a Agergs, neste processo, estará homologando este contrato de concessão,
e no processo que será apreciado a seguir, serão definidas as tarifas que serão cobradas dos usuários. A partir de amanhã, com a publicação no Diário Oficial do Estado do termo de arrolamento e transferência de bens, a concessionária assumirá o contrato do sistema rodoviário objeto deste contrato. Por falar em dia histórico, há uma frase muito repetida que diz: aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Desta forma, sempre é importante relembrar o que ocorreu com o antigo Programa Estadual de Concessão Rodoviária de 1997, para que, com todas as nossas forças, venhamos a evitar que tais eventos possam vir a se repetir. Sempre disse, e repito novamente, o Programa Estadual de Concessão Rodoviária era bom para o seu tempo, nos moldes em que foi concebido e lançado. Todavia, desde o seu início, houve uma ideologização política sobre o mesmo. E como tudo neste Rio Grande, assim como houve chimangos e maragatos e há colorados e gremistas, houve também uma partidarização dos contra e dos a favor do pedágio, o que, de certa forma, continua até os dias atuais, pois todos querem estradas de melhor qualidade, mas muitos não estão dispostos a pagar, pois entendem que os impostos é que deveriam cobrir estes custos. No antigo programa de concessão, tudo o que nunca deveria ocorrer em um contrato de concessão aconteceu. Não houve a atualização da tarifa para o início da concessão, conforme hoje será feito no próximo processo a ser apreciado. Houve redução unilateral das tarifas e parcelamento de reajuste tarifário concedido pela AGER. Também não foi realizada a revisão do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, conforme previsto contratualmente, e para a qual a agência de regulação elaborou um profundo estudo, dando as diretrizes para a sua concretização. Em consequência das duas primeiras intervenções referidas anteriormente, houve a necessidade de realização de um termo aditivo, que, vejam só, colocou o fluxo de caixa das concessões como anexo de uma lei, dificultando sobremaneira a sua adequação ao longo do tempo. Este aditivo, como costumo dizer, colocou uma pá de cal no antigo programa de concessões. Houve redução da qualidade dos serviços de pavimentação e sinalização. Foram retiradas importantes obras rodoviárias que estavam previstas na licitação, tais como um viaduto em Caxias do Sul, diversos quilômetros de terceiras faixas e várias interseções, dentre outros. E, por fim, foram retirados todos os investimentos previstos para o final da concessão e que garantiriam uma sobrevida dos pavimentos por, no mínimo, 5 ou 7 anos. Foi extremamente difícil realizar a regulação daqueles contratos. Como se diz, ninguém mais era o pai daquela criança. Ninguém defendia o programa estadual. Todos queriam que ele encerrasse o mais cedo possível, a ponto de terem sido feitas denúncias de convênios de delegação firmados com a União, que foram cancelados posteriormente, e a antecipação do término dos contratos em alguns meses, mas que foram revertidos por decisão judicial. O programa estadual levava pedrada
de todos os lados, e, de certa forma, todos que as atiravam tinham razão. A tarifa era percebida como muito alta pelos usuários frente aos serviços recebidos, pois, como disse anteriormente, houve redução da qualidade dos mesmos e não foram implementadas obras de melhoramentos necessários. O programa ficou com tantos problemas que, mesmo após o seu encerramento, diversas ações judiciais ainda estão tramitando para o deslinde das controvérsias. A Agergs está fazendo todo o esforço para que este contrato inicie sem que haja qualquer tipo de descumprimento. Neste processo, iremos homologar o contrato, e no que será apreciado logo a seguir, será definida a tarifa que a empresa passará a cobrar dos usuários. Como popularmente se diz, a bola está com o poder concedente, que deverá fazer a publicação no Diário Oficial do termo de arrolamento e transferências de bens para que o jogo inicie. Torço para que tudo dê certo. A Agergs tem uma vasta experiência na regulação de rodovias e aprendeu com todas as interferências que os antigos contratos sofreram, o que nunca pode ser feito. E isso foi de um grande conhecimento que ajudou a tornar o atual contrato muito mais seguro e moderno do que os anteriores. Com certeza, amanhã, quando a concessionária iniciar seus serviços, toda a sociedade gaúcha irá perceber que aquele passado que nos assombrou por muitos anos não irá mais aparecer. Por último, sempre cabe lembrar que a missão da Agergs é regular a prestação dos serviços públicos delegados, mediando os interesses de todos, usuários, delegatários e poder concedente, em benefício da sociedade e do desenvolvimento do Estado. Diante do exposto, voto por homologar o contrato de concessão número 20/2021, referente à concorrência pública internacional número 1 de 2020, firmado entre a Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a Agergs, e a concessionária Rota de Santa Maria S.A., para a concessão dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos trechos da rodovia RSC 287, com início na rodovia RSC 287, no trecho entre Tabaí, no entroncamento com a BRS 386, no quilômetro 28,03, e Santa Maria, no entroncamento com a ERS 509, no quilômetro 232,54, totalizando 204,51 quilômetros de extensão. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Mangion. Passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Alexandre Porce. Item 4 da revisão. Em conformidade com o regimento interno da Agergs, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Muito obrigado, conselheiro Porce. Passamos agora para a etapa de discussão e eu passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Peters, ou eu ainda pergunto ao conselheiro Paulo Roberto Peters se tem algum comentário a fazer.
Não, senhor presidente, nenhuma consideração. Muito obrigado. Bom, eu vou aproveitar, então, esse pequeno espaço de debate também para fazer algumas colocações que eu acho também muito importantes, né? Primeiro, respaldar e parabenizar o conselheiro Mangion pela belíssima retrospectiva, vamos chamar assim, conselheiro, do que aconteceu no nosso Estado. Na realidade, esse momento é um momento histórico que nós estamos vivendo, um momento que, depois de um processo bastante exaustivo por parte do governo do Estado, né? Em particular da secretaria, da nossa secretaria, que conduzida aí pelo nosso secretário Busato, e brilhantemente conduzida essa parte em particular pelo nosso colega Rafael Ramos, a quem eu estou vendo que ele está participando aqui da reunião. Mando o meu abraço e parabenizar pela excelente condução de todo esse processo, né? E o Rafael tem uma participação extremamente importante nesta retomada que o Estado faz desta ferramenta absolutamente fundamental para o Estado moderno, que são as concessões, né? Então, inclusive, dou os parabéns aqui para o secretário Busato e na pessoa do Rafael, para toda a equipe aí da secretaria que conduziu de forma tão brilhante todo esse estudo. E eu tive a participação como acadêmico e como interessado desta área de participar, acompanhar tudo que aconteceu ao longo dos 15 anos lá do programa anterior que o Estado teve, todos os erros, todos os acertos que aconteceram ali, assim como tenho acompanhado ao longo do tempo também as concessões em nível federal, e de outros estados e, inclusive, em nível internacional. E a gente pode observar que os erros, os acertos que foram feitos nesses vários locais que eu mencionei anteriormente, eles estão contemplados ali, o aprendizado de tudo que se fez até agora. Então, tudo está preparado para que a gente tenha uma concessão muito robusta, e isso é o que fica de toda a análise. E o papel da Agergs nesse cenário vai ser conduzir esse processo ao longo de 30 anos. Eu costumo muito, e acho que esse é um momento bom para relembrar, 30 anos são 8 governos, ou 7,5 governos, para ser mais exato. Então, nós vamos ter várias iniciativas, várias visões de mundo que cada partido tem, né? E que é típico da democracia. Agora, num país em que preza o Estado de Direito, é fundamental que o que foi pactuado seja preservado ao longo do tempo. E este é o nosso papel. Eu gosto muito de dizer que o papel da Agergs, ele é meio chato às vezes, né? Por quê? Porque a gente consegue desagradar muitos no momento que cumpre com o seu papel. Mas a gente não está preocupado em se agradar ou não agradar. A preocupação que nós temos e que a Agergs institucionalmente tem é de preservar as condicionantes que se foram impostas quando se assinou aquele contrato. E isto, como disse o conselheiro Mangion, eu acho que é extremamente importante a gente observar. Ele já tem que nascer absolutamente dentro da obediência ao que foi pactuado, né? Então, as datas a serem observadas têm que ser absolutamente aquelas que foram pré-fixadas para que a gente possa exercer na plenitude, nós, agência, nós, poder concedente, aí eu digo nós, a empresa, e nós, usuários, ou seja, todos os stakeholders que fazem parte deste complexo ambiente que é uma concessão, todos nós possamos ter a certeza que nós estamos fazendo exatamente o que foi acertado. Tá? Então, isso, acertado que eu digo, que está materializado no contrato. Então, observância de datas e coisas do gênero, né? E, para finalizar, né, acho que nesse momento histórico vale também uma menção dentro do papel que vai caber para a Agergs na gestão e acompanhamento de todo este processo aí ao longo dos 30 anos, nesse casamento que é duradouro, mais do que outros casamentos, né? A previsibilidade. Então, a agência, então, os usuários, o poder concedente e a concessionária podem ter certeza que vão encontrar na agência reguladora do nosso Estado a previsibilidade, o compromisso com a competência, com a eficiência e a preservação da estabilidade deste contrato. Então, esta é uma mensagem muito importante e eu me somo
diretamente, né, ao que o conselheiro Mangion colocou, deste aprendizado que a gente tem. Nós temos um excelente contratos em mãos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Passou por todas as instâncias de análise, não apenas nossa aqui da GERG, que é extremamente criteriosa, pelo próprio poder concedente, pela Secretaria, pelo Tribunal de Contas. Então, assim, nós temos tudo para fazer e entregar para a sociedade um contrato que vai ser executado, porque ele é robusto e para de pé, e porque vão ter instituições como a GERGS que vão estar acompanhando de uma forma muito próxima, muito rigorosa, né? Cada item do cumprimento deste contrato. Por quê? Porque está lá no nosso contrato. Então, eu só queria fazer esse registro, porque eu insisto, nós estamos vivendo um momento histórico da retomada por parte do Estado do Rio Grande do Sul, da lógica das concessões, que eu reputo pessoalmente como sendo um item absolutamente fundamental do Estado moderno, somando os capitais públicos com o capital privado, porque a gente tem uma rede decente, qualificada e que possa fazer jus, né, à importância que infraestrutura tem na vida da sociedade moderna. Bom, em não havendo mais comentários, eu devolvo, então, a palavra agora para o conselheiro Mangion, para que ele, então, faça a confirmação do seu voto. Eu mantenho o voto, conselheiro. Obrigado, conselheiro Mangion. Conselheiro Alexandre? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Conselheiro Petersen? Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Também acompanho o voto do relator e, mais uma vez, parabenizo pela qualidade costumeira dos votos do conselheiro Mangion. Então, o processo de número 000939, que trata da homologação do contrato de concessão da rodovia RSC 287, a concessionária Rota de Santa Maria S.A., está aprovado por unanimidade. Passamos, em seguida, à análise do processo de número 000-942-3900/21-1, que trata do primeiro reajuste de tarifas da rodovia RSC 287, concessionária Rota de Santa Maria S.A. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen para que ele possa apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos. Do relatório. O presente expediente trata do primeiro reajuste de tarifas de pedágio da rodovia RSC 287, conforme o contrato de concessão número 20/2021, objeto da concorrência pública internacional número 0001/2020. O contrato foi assinado entre o Estado do Rio Grande do Sul, representado pela Secretaria de Logística e Transportes, em conjunto com a AGERGS, e a concessionária Rota de Santa Maria S.A., sociedade de propósito específico, para os serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transporte de 204,51 quilômetros de rodovia. A assinatura do contrato ocorreu no dia 20 de julho de 2021, tendo sido publicada no Diário Oficial do Estado no dia 23 subsequente da respectiva súmula. O processo foi aberto de ofício pela Diretoria de Tarifas em 16 de julho de 2021, mediante a informação número 92/2021 DT. A diretoria apresenta os fundamentos do reajuste, os critérios de cálculo e os valores das tarifas. Destaca, conforme estabelecido, a data da assunção do serviço correspondente à data da publicação do termo de arrolamento e transferência de bens, o qual deve ser firmado em 30 dias da publicação do extrato de contratos de concessão, portanto, prevista para o dia 23 de agosto, essa data. Por outro lado, a cobrança de pedágio das duas praças hoje existentes da rodovia será efetuada na data da assunção, cujos valores deverão ser reajustados. Os cálculos seguem a seguinte fórmula. Tarifa de pedágio igual tarifa base de pedágio vezes IRT. A tarifa básica de pedágio corresponde ao valor de R$ 3,33 extraídos da oferta vencedora do certame licitatório. Já o índice de reajuste de tarifa é destinado a capturar a variação acumulada do IPCA e IBGE observado entre os meses de maio de 2019 e o mês
e o segundo mês anterior à data de reajuste, ou seja, junho de 2021. A apresenta a evolução mensal do IPCA-IBGE no período que resulta no ITR de 10,67% e calcula o valor da tarifa para os veículos de categoria 1, automóvel, caminhonete e furgão, 2 eixos, rodagem simples. Tarifa de pedágio igual 3,36 vezes 1,1067, que resulta em 3,7185. Após a adoção das regras de arredondamento monetário, a tarifa fica fixada em R$ 3,70. O efeito econômico da redução de 0,0185 será considerado na revisão tarifária ordinária seguinte, conforme previsto no contrato, aplicando os respectivos multiplicadores, apresenta o quadro completo de tarifas para todas as categorias de veículos abaixo reproduzidos. Em 9 de agosto de 2021, mediante o encaminhamento número 794/2021, a Diretoria-Geral remete o expediente ao Conselho Superior para deliberação. Com o objetivo de oportunizar a manifestação das partes, emitimos os ofícios números 171/2021, SE Assessorias, e 172/2021, SE Assessorias, à concessionária e ao poder concedente. Não houve manifestação do poder concedente. Em 19 de agosto de 2021, a concessionária Rota de Santa Maria S.A. protocola o ofício RMS número 016/2021, CELT-ADM. O mesmo ofício foi encaminhado à Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul. Esclarece que, conforme os termos do contrato, o prazo para assinatura dos termos de arrolamento e transferência de bens finda em 24 de 8 de 2021 e que, a partir da publicação no Diário Oficial do Estado, a concessionária realizará a assunção do sistema rodoviário, incluindo a operação das praças de pedágio Venâncio Soares e Candelária. Quanto aos cálculos apresentados na informação número 92/2021 DT, alegue a necessidade de consideração da data da efetiva assunção, conforme razões a seguir. Os cálculos propostos foram elaborados tendo como premissas pontos que, efetivamente, pode não ocorrer na forma exposta. A informação número 92/2021 DT lista como fundamentos que a assunção está prevista para ocorrer no próximo dia 23 de agosto. Ocorre que a assinatura do termo de arrolamento e transferência de bens deve ocorrer até 24 de agosto de 2021, sendo que a efetiva assunção somente dar-se-á após a publicação no Diário Oficial do Estado do termo assinado, o que pode levar alguns dias dentro do trâmite normal e regular de documentos públicos e encaminhamentos desses para publicação junto ao Diário Oficial. Prevendo que esse trâmite levasse alguns dias pelas razões abaixo expostas. A. Para evitar que a publicação ocorresse em data incerta, o que acarretaria uma mobilização e assunção sem o devido planejamento, programação e alinhamento com a atual operadora das praças. B. A fim de permitir uma melhor programação e planejamento da concessionária em sua mobilização de frota, equipamentos, contratação de pessoal, contratação de fornecedores e prestadores de serviços, programação de início e atuação e assunção da concessão e demais atos inerentes. E da EGR do DAER para a interrupção da sua atuação, desmobilização, desocupação das praças, encerramento de contratos com fornecedores e prestadores de serviços e demais atos inerentes. C. Bem como para permitir uma ampla comunicação dos usuários e a comunidade como um todo, tanto da nova tarifa a ser aplicada nas praças de pedágio Venâncio Soares Candelária, quanto das alterações que se darão entre as aplicações das previsões contratuais e o fim das práticas e benefícios concedidos quando da operação das praças pela EGR, fim da isenção para motos, fim da isenção a partir do 6º eixo, fim da isenção para múltiplas passagens em um mesmo dia, etc. Entende que os motivos acima são cruciais para o atendimento do interesse público. A concessionária sugeriu ao grupo de trabalho instituído pela Portaria CELT 15/2021 que estabelecesse o dia 1º de setembro de 2021 como a data de assunção, ou seja, que realizasse a programação e agendamento para a publicação no Diário Oficial do termo de arrolamento e transferência de bem no dia 1º de 9 de 2021.
e início da operação pela nova concessionária ao fim deste mesmo dia, às 23 horas e 59 minutos. Esta preocupação, seus motivos e justificativas foram expostos e discutidos entre representantes da concessionária, CELT, EGR, DAER, SPG, FEPAM e AGERGS, em reuniões semanais do grupo de trabalho instituído para operacionalizar a transação da gestão dos trechos da rodovia RSC 287, onde a necessidade de uma assunção coordenada de publicidade das mudanças acarretadas pela transição e da compreensão do dia 1º de setembro de 2021 como a melhor data para a assunção foram consenso, conforme pode ser verificado nos registros das recentes reuniões semanais. Embora considere que os cálculos realizados estariam corretos caso a assunção da concessão ocorresse em agosto de 2021, frente ao acima exposto, e mantida a data de assunção coordenados pelo Grupo de Trabalho e CELT, a publicação do termo de arrolamento de transferência de bens e a assunção deverá ocorrer em 1º de setembro de 2021, data de início da cobrança, motivo pelo qual os cálculos de reajuste tarifário deverão ser refeitos, considerados os índices atuais até julho de 2021, resultando no valor de R$ 3,80 para a tarifa básica de pedágio. Por fim, sugere consulta junto ao CELT para que se manifeste acerca da data efetiva prevista para a assunção da concessão e início da cobrança, ajustada para 1º de setembro de 2021 e assim mantida. Os cálculos contidos na informação no 92/2021-DT não mais estarão adequados. Assim, requer que sejam homologados pelo Conselho em sua 35ª ou 36ª sessão ordinária ou em sessão extraordinária as tarifas definitivas a serem aplicadas na concessão que reflitam a data de assunção e início de cobrança prevista para 1º de setembro de 2021. Caso assim não se entenda, requer-se respeitosamente que não haja neste momento a homologação dos cálculos com a retirada do processo da pauta do Conselho Superior da AGERGS e seu sobrestamento até que a data de assunção seja efetivamente definida e conhecida, com base na publicação do termo do Diário Oficial do Estado, a fim de evitar que informações divergentes sejam publicadas e transmitidas ao usuário. Em 20 de agosto, emitimos o ofício número 186/2021, SE Assessorias, às partes, apresentando algumas ponderações e entendendo que a solicitação não deve ser acolhida em virtude do princípio da modicidade tarifária e do resguardo dos interesses dos usuários da via, que seriam penalizados com a majoração de 10 centavos por eixo/praça de pedágio. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Abro a palavra agora para eventuais inscritos. Me conste, não temos ninguém. É isso, Eleonora? Presidente, temos a inscrição do senhor Rafael Cardoso Barros, da assessoria jurídica da concessionária Rota de Santa Maria. Ah, pois não. Então, por favor, eu passo a palavra pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde, me ouvem? Sim. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do senhor, saúdo a todos os demais, conselheiro Luiz Henrique Mangion, conselheiro Luiz Alexandre Alves Porce, conselheiro relator Paulo Roberto Petersen. Com muita gratidão, com muita honra que falo na presença dos senhores, a todos que se dedicam ao direito regulatório, à área das concessões. É uma oportunidade muito gratificante poder participar dessa sessão e falar na presença dos senhores com tanto saber e com tanta história, principalmente depois desse voto do conselheiro Luiz Henrique Mangion sobre a história das concessões do Estado e sobre o dia histórico que estamos vivendo, esse momento histórico de fazer um novo capítulo na história das concessões do Estado. Acredito que o voto do conselheiro Paulo Roberto Petersen trouxe de uma forma muito didática e brilhante o resumo dessa história. E da parte da concessionária, conselheiro, senhor presidente e todos os demais, o que nós gostaríamos de destacar é que a concessionária está pronta para fazer a assunção do trecho, seja agora em agosto, nos próximos dias, seja em setembro. A única coisa que a concessionária não gostaria é de se ver penalizada assumindo em setembro com uma tarifa relativa a agosto. Caso a assunção de fato ocorra em 1º de setembro, como restou definido pelo grupo de trabalho, que essa tarifa refletisse os índices relativos a setembro, ou caso ela ocorra em agosto, que seja com a tarifa
fruto da cálculo da informação citada. Como já vem sido demonstrado nos grupos de trabalho, a concessionária está mobilizada, já adquiriu equipamentos, fez os contratos com os fornecedores. Pessoalmente participei de todos esses contratos, de toda essa mobilização, tenho visto toda a nossa movimentação para fazer a assunção, mas alguns pontos que foram definidos no grupo de trabalho e merecem destaque foram um alinhamento para a transição ordenada entre a concessionária e principalmente a EGR. A concessionária está absorvendo boa parte da mão de obra das praças de pedágio de Venâncio Aires e Candelária, e para que essa transição de mão de obra fosse possível, foi preciso definir uma data, para que a empresa prestadora de serviço, a CW Firpo, fizesse o aviso prévio aos colaboradores, para que a concessionária pudesse fazer o treinamento a esses colaboradores. Estamos tendo muito apoio, inclusive estamos treinando colaboradores nos intervalos, para que eles possam adquirir os procedimentos, enfim. E dentro desse ensejo foi definido pelo grupo de trabalho a data de 1º de setembro para que essa virada de chave ocorresse. Então estamos trabalhando com essa data. Os contratos da concessionária definiram essa data como início de prestação de serviço. A parte dos colaboradores que vêm da CW Firpo está com previsão de início nesta data. Os outros colaboradores já contratados já estão mobilizados, mas acreditamos que começar antes não seria não seria impossível. Teria que antecipar contratos, antecipar fornecedores, mas seria possível. O que nós realmente preocupa a concessionária é começar em 1º de setembro, como ficou definido, com uma tarifa que não reflita essa data de início de operação. Como já foi tratado de uma forma bem didática pelo conselheiro Luiz Henrique Manjão no histórico, o contrato foi assinado no dia 20, publicado no dia 23. Hoje estamos firmando o termo de arrolamento de bens, inclusive deixei a reunião para vir aqui falar na presença dos senhores. Estamos aqui em Porto Alegre fazendo a assinatura do termo de arrolamento, e a previsão é de que esse termo de arrolamento seja publicado nos próximos dias. Assim como aconteceu no contrato, quando a assinatura ocorreu no dia 20 e a publicação levou cerca de 3 dias. Para que não houvesse essa indefinição de data de publicação do termo de arrolamento e para que a própria GR pudesse também fazer a notificação de encerramento dos seus prestadores de serviços, foi alinhada a data do dia 1º como sendo uma data ideal, para permitir esse tempo de rescisão de contratos pela GR, para permitir a mobilização da concessionária e que tudo ocorresse de uma forma ordenada. De mais a mais, gostaríamos de dizer que entendemos que o reajuste de agosto para setembro representa cerca de 3 centavos. Não é um acréscimo, os senhores bem sabem, é apenas a recomposição da perda inflacionária no período. Infelizmente, estamos vivendo um período de inflação alta e é o que preocupa começar a assunção em um mês com a tarifa do mês anterior. E não haveria impacto, ao nosso ver, com todo respeito ao conselheiro Paulo Roberto Petersen, impacto na modicidade tarifária, nem prejuízo ao usuário, já que esses 3 centavos, pelo critério de arredondamento, acabam se tornando 10 nesse momento, mas que na próxima revisão ordinária seriam considerados para fim de reduzir a tarifa com o que foi arredondado a mais nesse momento. Então, não vemos nenhum impacto, não vemos prejuízo na modicidade tarifária. Volto a dizer, senhores, a nossa posição é que estamos prontos para fazer a assunção tanto em agosto quanto em setembro. O que gostaríamos de ver refletida é a tarifa efetiva da data de assunção, assim como prevista no contrato, que considera que a tarifa deve ser atualizada para a data de início efetivo da cobrança, não na data da assinatura do termo. Por tais motivos, sugerimos que a CELT fosse ouvida ou que representantes do grupo de trabalho pudessem prestar essa informação a respeito da data alinhada para início da operação. Confiando novamente, como destacamos nos nossos memoriais encaminhados ontem, na sabedoria regulatória da GERGS, como o presidente Luiz Afonso acabou de dizer, que a GERGS vai zelar por esse contrato, tratar com rigor ambas as partes e fazer valer o que está nele. Confiamos que a tarifa refletida da data efetiva de assunção será considerada. E, mais uma vez, ressaltamos a confiança da SACIR no estado do Rio Grande do Sul, a capacidade regulatória da GERGS e no poder concedente também. Agradecemos pela oportunidade e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Rafael. Devolvo a palavra, então, agora. Mas não, é a única inscrição, não é, Eleonora, que temos. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que ele possa apresentar, então, a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação.
Conforme a Lei nº 10.931, de 9 de janeiro de 1997, compete à AGERGS a regulação de serviços públicos delegados prestados no Estado do Rio Grande do Sul, na área de rodovias, dentre outras. A atividade reguladora tem por objetivo assegurar a prestação de serviços adequados e a modicidade das tarifas, garantindo a harmonia entre os interesses dos usuários e concessionários e zelando pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A lei determina ainda, em seu artigo 4º, inciso 5º, dentre as competências da AGERGS, fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas. Em decorrência da concorrência pública internacional número 001/2020, foi firmado entre a Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a AGERGS e a concessionária Rota de Santa Maria S.A., o contrato de concessão número 20/2021. O contrato tem por objeto a exploração da infraestrutura e prestação de serviços públicos de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transporte dos trechos da rodovia RSC 287, com início da rodovia RSC 287 do trecho entre Itabaí, no entroncamento com a BRS 386, no quilômetro 2803, e Santa Maria, no entroncamento com a ERS 509, no quilômetro 232,54, totalizando 204,51 quilômetros de extensão. O contrato de concessão disciplina a forma de prestação do serviço concedido, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. Conforme relatado, a publicação da súmula do contrato de área oficial do Estado ocorreu no dia 23 de julho de 2021. A cláusula 4.1 do contrato firmado define que a concessionária assume o controle do sistema rodoviário objeto do contrato a partir da publicação no Diário Oficial do Estado do termo de arrolamento e transferências de bens que lhe outorgará os bens da concessão. Por sua vez, a subcláusula 4.2.2.1 estabelece que o termo de arrolamento e transferência de bens 4.2.2.1.1 deve ser firmado em 30 dias a contar da publicação do extrato do contrato do Diário Oficial do Estado. 4.2.2.1.2 poderá ser completado em até um ano contado da data de assunção. Em sua cláusula 16ª, o contrato dispõe sobre a tarifa de pedágio, definindo o início da cobrança, o sistema tarifário e a metodologia de reajuste e revisões. A subcláusula 16.1.6 estabelece: para as praças de pedágio PP2 e PP3, que já se encontram em operação previamente à assinatura desse contrato, a cobrança pela concessionária se dará a partir da data da assunção, aplicando-se o valor da tarifa básica de pedágio reajustada na forma da subcláusula 16.3.1 deste contrato. Assim sendo, tendo em vista a proximidade da data da assinatura do termo de arrolamento e transferência de bens e a consequente assunção dos serviços ainda no mês de agosto, a área técnica da AGERGS procedeu às devidas providências para a autorização das tarifas a serem cobradas pela concessionária. A informação número 92/2021 DT da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros da AGERGS, a qual me reporto, calculou o índice de reajuste tarifário em 10,67%, considerando a evolução do IPCA/IBGE no período de maio de 2019, mês estabelecido no contrato, a junho de 2021, segundo mês anterior à data de reajuste. A aplicação do reajuste à tarifa vencedora do certame, considerando o arredondamento tarifário aplicado, resultou no valor de R$ 3,70 para os veículos classificados na categoria 1, aplicando-se multiplicadores indicados na tabela da subcláusula 16.2.6 do contrato, tem-se o quadro completo de tarifas para as demais categorias. Conforme a cláusula 16.3.6, o valor da tarifa de pedágio será autorizado mediante publicação
de resolução específica da AGERGS. Em que pese as ponderações apresentadas pela concessionária de que a data de assunção está prevista para ocorrer somente em 1º de setembro, entendemos que não há, até o momento, justificativa para esta postergação. Considerando que o termo de arrolamento e transferência de bens deverá ser firmado em 30 dias da publicação do extrato do contrato, segundo a subcláusula 4.2.2.1, a linha 1, a data derradeira finda em 24 de agosto de 2021 e, portanto, sua publicação no Diário Oficial do Estado deve ocorrer ainda esse mês. A postergação da data de assunção do serviço para a data de 1º de setembro de 2021 acarretaria em novo cálculo de tarifa, resultando em uma diferença aproximada de 10 centavos por eixo por praça de pedágio, a vigorar até o próximo reajuste, conforme relatado. Restaria prejudicado o princípio da modicidade tarifária e do resguardo dos interesses dos usuários da via, que seriam penalizados com a majoração da tarifa. Entretanto, tendo em vista que a assunção dos serviços depende da assinatura do termo de arrolamento e transferências de bens e publicação no Diário Oficial do Estado por determinação do poder concedente, caso o mesmo não se perfectibilize dentro do mês de agosto, a diretoria de tarifas elaborará os novos cálculos para a vigência a partir de 1º de setembro. Caso não seja publicado no Diário Oficial ainda dentro do mês de agosto, desde já, sugiro a apreciação dos novos cálculos na reunião do dia 31 de agosto de 2021. Diante do exposto, voto por definir o percentual de 10,67% para o primeiro reajuste do contrato de concessão de número 20/2021, referente à rodovia RSC 287, fixando as seguintes tarifas de pedágio. Categoria 1, automóvel, caminhonete, furgão, 2 eixos, rodagem simples, multiplicador 1, tarifa R$ 3,70. Categoria 2, caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão, números de eixos 2, rodagem dupla, multiplicador de tarifa 2, R$ 7,40. Categoria 3, automóvel e caminhonete com semi-reboque, números de eixos 3, rodagem simples, multiplicador 1,5, tarifa R$ 5,60. Categoria 4, caminhão trator com semi-reboque e ônibus, número de eixos 3, rodagem dupla, multiplicador da tarifa 3, tarifa R$ 11,10. Categoria 5, automóvel e caminhonete com reboque, número de eixos 4, rodagem simples, multiplicador de tarifa 2, tarifa R$ 7,40. Categoria 6, caminhão com reboque, caminhão trator com semi-reboque, número de eixos 4, rodagem dupla, multiplicador da tarifa 4, tarifa R$ 14,80. Categoria 7, caminhão com reboque, caminhão trator com semi-reboque, número de eixos 5, rodagem dupla, multiplicador 5, tarifa R$ 18,50. Categoria 8, caminhão com reboque, caminhão trator com semi-reboque, número de eixos 6, rodagem dupla, índice 6, tarifa R$ 22,20. Categoria 9, motocicletas, motonetas e bicicletas motor. Número de eixos 2, rodagem simples, fator de multiplicação 0,5, tarifa R$ 1,90. 10, veículos oficiais e do corpo diplomático, bombeiros, voluntários e ambulâncias. Tarifa isento. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Eu passo a palavra ao conselheiro Alexandre Porce, conselheiro revisor deste processo. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto.
Obrigado, conselheiro Porce. Temos agora, então, a parte da nossa análise que aberta para as nossas discussões. Eu pergunto ao conselheiro Mangion se tem alguma consideração a fazer. Eu gostaria de manifestar, sim. Senhor Rafael, o senhor não conhece a Jergs como eu, então o senhor pode ter certeza que a Jergs nunca causou nenhum desequilíbrio contratual no programa anterior e não vai causar desequilíbrio contratual neste programa, nessa novo contrato. Tá? O poder concedente foi consultado sobre a data de início, a data da publicação, para a gente ter início a este contrato. Ele não se manifestou na consulta que o conselheiro relator fez, não se manifestou nesta sessão, né? Então, nós estamos tomando todas as precauções para que, por acaso, venha a ser publicado amanhã, o senhor tenha uma tarifa para cobrar. Tá? Esperemos que o poder concedente faça a sua parte, né? Nós estamos preparados para cumprir o contrato. Se por um acaso esse contrato não for publicado até o contrato não, o termo que dá o início à assunção, não for publicado até o dia 31, eu acolho e vejo com muito bons olhos a proposta que o conselheiro Petersen fez agora no final da sua fundamentação, já prevendo a data da sessão no dia 31, para que se tenha uma tarifa ajustada para setembro. De novo digo, se a CELT não publicar até dia 31 de agosto, no dia 1º de setembro, o senhor vai ter a tarifa atualizada, conforme está previsto no contrato. É o que eu tinha para dizer, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Mangion. Eu observo que o conselheiro Alexandre também tem alguma... Quer alguma palavra? Apenas 2 registros que me parecem importantes, presidente. Primeiro a gente recepcionou a manifestação, né, apresentada pelo doutor Rafael, e eu fiquei feliz aqui em ouvi-lo de que caso, né, o termo de arrolamento seja publicado até o dia 31, a concessionária terá condições de assumir, né, ali as atividades. Entretanto, o outro registro que eu queria fazer é apenas um contraponto em relação à questão da modicidade tarifária, né? O ponto levantado diz respeito ao custo individual ali do diferencial da tarifa, né, em 30 centavos, ou então com arredondamento em 10 centavos, e no meu entendimento a gente deveria observar essa questão na perspectiva do custo social. E quando a gente fala em custo social, a gente deve considerar o impacto que essa diferença causa sobre todos os usuários que irão utilizar os serviços, né, que vão ser fornecidos. Neste caso, só fazendo um exercício simples, acho que é importante registrar aqui, porque a gente tem representantes aqui nessa sessão do poder concedente, né, se a gente tomar como referência o volume diário de veículos, ali somente no trecho de Itabaí, conforme consta no próprio site ali do governo do estado, que são 10 mil veículos dia, né, a diferença de 10 centavos, né, aplicado anualmente nesse volume extrapolado nos 30 anos de vigência do contrato, chegaria a algo em torno de 11 milhões de reais. Se for somente a diferença de 30 centavos, então seria 3 milhões,30 reais, né? Então, acho que essa dimensão do custo social da decisão por parte do poder concedente, ela precisa também ficar transparente. Essa observação que eu queria fazer aqui. Obrigado, conselheiro Alexandre. Eu também tenho algumas pequenas, breves considerações, né? Eu gosto muito de uma frase, que acho que isso vale para a vida da gente.
não se tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. E eu insisto que nós estamos fazendo um casamento que é duradouro, mais do que os outros casamentos que têm a chance de parar no meio, e boa parte deles, inclusive, assim o fazem. Então, eu queria primeiro, acho que tem alguns aspectos importantes que a gente tem que sempre destacar, né? Por exemplo, essa preocupação apresentada aí com começar no próximo mês com a mesma tarifa não prospera na medida que se isso ocorrer, o cálculo será refeito, incluindo o IPCA de julho, que já foi até, inclusive, mencionado. E o segundo ponto, que eu acho que é importante destacar também, né, que este argumento de que o GT aprovou, ele também não corresponde à integralidade da verdade, vamos dizer assim, né? Na realidade, o grupo de trabalho foi criado com o propósito de operacionalizar a transição. Cada instituição mantém a sua autonomia para as decisões que lhes são cabíveis, né? E o que nós, agências, estamos fazendo é, dentro do nosso espectro, tomarmos as nossas decisões de forma absolutamente independente, que esta é a característica de uma agência reguladora que faça jus ao nome. E este é o caso da nossa agência, né? Então, eu diria o seguinte, né, que nós estamos, então, diante desta questão. Eu gosto sempre, e acho que recomendo, inclusive, para o poder concedente, quer dizer, se existe essa dúvida, e nós estamos agora diante de toda uma rodada ampla de novas concessões, essa dúvida não pode acontecer. Não tem razão, então tem alguma coisa que tem que ser reescrita as novas concessões, inclusive prevendo esta possibilidade. É uma coisa que pode até... nós temos aí reajustes, nós temos revisões, nós temos mecanismos, ninguém perde, na realidade, seja lá o que acontecer, porque os mecanismos estão previstos. Por outro lado, o fato de poder surgir essa questão significa que alguma amarra não ficou absolutamente clara. Então, isso tem que ser, inclusive, servir dentro da lógica de que a vida é um eterno aprendizado, e nós estamos aprendendo sempre, mais um aprendizado aqui que fica para nós todos. Mas, então, agora, eu fazendo esse registro, não sei se tem mais algum registro, senhores conselheiros, senão eu devolvo a palavra, então, para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que ele faça a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Conselheiro revisor, conselheiro Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Muito obrigado. E eu também acompanho o relator, também parabenizando o voto do conselheiro Petersen pela abrangência e profundidade com que o emitiu. Então, a partir disso, está aprovado, né, o primeiro reajuste de tarifa de rodovia da RSC 287, a concessionária Rota de Santa Maria, e passamos de imediato para o próximo item da nossa pauta. Então, temos comunicação, informar que está pautada para o dia 31 de agosto de 2021, na sessão número 36/2021, a análise do processo de número 000-684-3900/21-0, que trata de proposta de suspensão da cobrança da tarifa de disponibilidade de esgoto durante o período da pandemia. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon. Próximo item são assuntos gerais. Eu abro a palavra para... Presidente, a Eleonora gostaria de se manifestar. Pois não, desculpe, Eleonora, eu não tinha visto. Por favor, fique à vontade, Eleonora. Tranquilo. Presidente, eu só gostaria de sugerir, se me permite, que todos os participantes já fiquem automaticamente convocados para a próxima sessão, conforme o final do voto do conselheiro Petersen. Caso não haja a publicação do termo até o dia 31, que os participantes já fiquem convocados para a próxima sessão para tratar do mesmo tema deste processo. Perfeito. Sim, fica o registro se necessário. Embora eu, pessoalmente, não veja muita razão para isso, mas está registrado
Então, Mas perfeito. Até porque, então, é a preparação, porque nós precisamos formalizar aqui já, né, para o tempo necessário, caso aconteça. Exato. Ok. Obrigado, Leonora, pela lembrança. Muito obrigado. Passamos então para assuntos gerais. Se os conselheiros tiverem algum assunto a tratar, por favor. Eu não. Não? Conselheiro Petersen? Não, senhor presidente. Ok, obrigado, então. Então, e não havendo outros assuntos, considero... eu vejo algumas perguntas, até antes de encerrar, eu vi alguém perguntando aqui, se houver... tem algumas perguntas aqui, Eleonora e Aniuska, que estão entrando aqui, eu não sei exatamente, são pessoas que estão participando, que estão pelo chat, eu não entendi bem aqui, mas eu acho que outros esclarecimentos agora, se precisar, né, Aniuska, a gente pode... Sim, é uma pergunta... assessoria de comunicação, pois não? É uma pergunta da senhora Denise Olim Diário, se ficou 3,70 mesmo. E se a empresa assumirá às 23 horas e 59 minutos do dia 1º de setembro. É isso? Essa é a pergunta, né? É. O conselheiro Petersen pode, de alguma forma, tem a informação? É uma jornalista a informação, do na verdade, é do... Maria. Mas eu acho que essas questões, talvez, me desculpe, mas talvez eu acho que essas questões a gente pode agora, depois, né, Aniuska? A gente fazer pelo canal aí de comunicação e diretamente via comunicação, mas, de qualquer forma, só para não deixar esta questão específica, já que foi colocada, mas as demais, por favor, acessem a nossa assessoria, né, Aniuska, aqui de comunicação, que pode estar providenciando as informações. Vou colocar o aqui. Isso, mas eu só peço, se for possível, só para confirmar, então, o valor que a pessoa perguntou. Perfeito, senhor presidente. Pois não. Então, em resposta, a empresa assumindo dentro do mês de agosto, o valor é R$ 3,70. Caso a assunção seja a partir do dia 1º de setembro, em reunião do dia 31 será divulgado o índice para o mês de setembro. Perfeito. Em princípio, o valor é R$ 3,70 se for feito a publicação do Diário Oficial do Estado até o dia 31 de agosto de 2021. Perfeito. Então, ao governo, ao poder concedente, cabe a responsabilidade da publicação, da data da publicação no Diário Oficial. Então, muito obrigado a todos. Uma boa semana de trabalho a todos. Que seja bastante produtiva, com muita saúde e paz. Muito obrigado. Só peço que os conselheiros permaneçam mais um tempinho aqui, para que a gente possa assinar a documentação. Obrigado. Buenas, pessoal.